Olá, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Vamos dar início a mais uma aula aqui da nossa disciplina, Direito Civil e as Novas Tecnologias, continuando com este módulo sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Nas aulas anteriores, nós falamos sobre a ideia que está por trás de uma lei de proteção de dados, tratamos também de alguns pontos que se referem aos direitos fundamentais da pessoa em relação ao tratamento de dados pessoais. E também comentamos bastante sobre o princípio da boa-fé e a relação entre a Lei Geral de Proteção de Dados e a Lei de Acesso à Informação. Curiosamente, esse assunto relacionado à proteção de dados aparece ou se torna mais sensível em relação à atuação do Estado, né, na interferência na vida das pessoas. Isso ficou muito claro a partir da década de 60, com o uso da informática voltada a assuntos demográficos, isto é, de se fazer um mapeamento da população e reunir dados usando os sistemas informáticos disponíveis à época. Ainda que fossem grandes mainframes, ou seja, aqueles grandes computadores que ficavam num grande prédio, precisavam de muita refrigeração e um grande consumo de energia elétrica para processar dados que hoje um notebook consegue processar, mas já foi um avanço significativo à época, né? Lembrando que até a década de 50, os registros eram feitos em papel, usando ou máquinas de escrever, ou um pouco antes apenas eram manuscritos. Tá? E dessa maneira, com essa possibilidade do Estado de obter dados e conseguir reuni-los já naquela época, né, fez com que surgissem reações, né, que começaram dentro da doutrina e resultaram em algumas leis também para fazer com que houvesse um freio. Né? As próprias leis processuais penais, ou seja, em códigos de processo penal ou as constituições, não estou falando aqui do caso brasileiro, mas estou me referindo aos textos em geral, resultam nessa proteção, né? Ou seja, não se pode invadir tanto a privacidade de uma pessoa para descobrir a verdade. A gente sabe que no processo penal tem o princípio da verdade real, né? Isto é, tem que se tentar saber a verdade dos fatos para que se possa fazer um julgamento justo, mas existem limites. Né? E o problema que surgia à época era o uso de detectores de mentiras, em que se colocavam eletrodos nas pessoas. Né? Então, isso era um problema na área do processo penal. E o Estado em si, né, com essas, digamos, agências ou empresas que são da própria administração destinadas a um processamento de dados, a uma análise de dados, já uma espécie de um big data que tinha naquela época, né, fez com que se acendessem essas luzes de alerta, né, e foram sendo produzidas algumas leis. Do exemplo de uma lei francesa de 1970, também na Alemanha teve uma outra, né, a lei do Land de Hesse, né, que é de 1970, outra lei na Suécia, também na Itália em 1974, né, em Portugal em 1973 e os próprios Estados Unidos teve uma lei chamada Freedom of Information Act, que foi reformada em 1978. Então, com base nessas leis, né, nós temos, então, essa tentativa de frear esse ímpeto do Estado de fazer processamento de dados das pessoas. Né? Aqui no Brasil, em termos de computadores, né, a gente vê que existem essas empresas, né? Então o governo federal tem o SERPRO, o governo do estado de São Paulo tem a Prodesp, o município de São Paulo tem a Prodan, né? E eu só pude testemunhar, né, que antes, assim, quando era criança, né, o imposto de renda era feito anualmente. Então, se pegavam formulários, eram preenchidos à mão,
Alguns pagavam para datilografar o formulário, né, e se entregava. Levava tempo até conseguir ter um processamento. Né? E na faculdade, nós temos vários colegas que são auditores fiscais. Né? Eu tive na minha turma um colega, eu até fui visitá-lo lá na Receita Federal. Né? Isso no fim dos anos 90, né? Quando eu estava ali no segundo ano da faculdade, eu estava ali na Luz, aí eu, né, enfim, entrei em contato lá, não lembro se eu telefonei que eu fiz, não, sobre aqui, né? Aí ele me mostrou, né? Ou seja, era um monte de papel, ou seja, tinha o que se falava, né? Fazer essas glosas, né? Era muito demorado, né? Um serviço muito pesado, né? Então era muito lento, né? O processamento de uma declaração de imposto de renda. Aí no ano 2000, sobretudo, foi em 99 que começou isso, de ter as declarações entregues pela internet. Aí passou a ser tudo pela internet. Acho que até se permitia que se entregasse um disquete, mas não era a opção recomendada. Mas por quê? O governo federal investiu, né, em computadores, né, pesados, né, e aí as declarações começaram a ter uma velocidade impressionante, né, e as glosas começaram a ocorrer, ou seja, o combate à sonegação ficou muito difícil, e hoje enfim, é quase impossível, né, escapar da malha fina do imposto de renda se você tiver alguma coisa errada. Mas, de qualquer forma, né, essas ideias, né, dos estados terem esses grandes computadores, essa reação a partir das leis, né, também resultou em alguns abusos, né, isto é, na possibilidade de fazer perseguições políticas. Né, e eu gosto de sempre dar o exemplo do Memorial da Resistência, né, em que a gente tem ali na estação Júlio Prestes, né, um grande banco de dados de pessoas, né, que foram perseguidas ou fichadas, né, como se diz, né, ou seja, tinham os seus prontuários, seus dossiês, né, mas aquilo era manual, né, ou seja, a velocidade devia ser muito lenta, né, claro, não tão lenta em comparação com outros propósitos, mas aqui era uma velocidade que nem se compara com o que tinha hoje. Né? E como não só no Brasil, os outros estados também faziam esse tipo de fichamento, né, de controle do pensamento, né, os processos, né, de redemocratização que ocorreram aqui na América Latina e também na Europa, né, que se a gente for ver assim, em termos de democracia, eram, sei lá, quantos estados que eram democráticos entre os anos 50 e os anos 70 na Europa. França, Alemanha Ocidental, a Itália, né, e o Reino Unido. Né, os outros, né, eles estavam sob ditaduras, né, se a gente for ver. Né, o desenho da Europa era diferente também, mas se a gente for ver, não era assim, uma democracia em todo o território que a gente considera como Europa. Né, nem pensar. Né. Então, nesses processos de redemocratização, foram sendo feitas para permitir que as pessoas pudessem ter acesso ao que se sabia sobre elas. Né? E no caso, essa ideia aparece como o conceito de autodeterminação informacional. Né? Isso foi cunhado em 1983, uma decisão alemã, né, como o direito de saber o que o Estado tinha a seu respeito, né, a partir de uma questão relacionada ao censo, né, que é algo, de certa forma, parecido com o que nós tivemos com aquela medida provisória para fazer o monitoramento, né, durante o início da pandemia de Covid em 2020. Né. E assim, né, foram surgindo, né, institutos jurídicos, né, foram sendo forjados para que se pudesse ter uma espécie de liberdade informacional. Né? Aqui aparece como autodeterminação, que não é uma espécie de liberdade, mas assim como temos a liberdade de ir e vir, que é protegida por habeas corpus, nós também temos uma liberdade de ter o afastamento do Estado em certos assuntos da nossa vida. Então, para você conseguir poder se defender, né, você tem que saber o que o Estado sabe. Então, nesse sentido, aqui no Brasil, nós temos o habeas data, né, que está na nossa Constituição, né, e esse instituto foi regulamentado a partir da Lei 9.507 de 97, né,
E temos também, o que é importante saber, a súmula 2, número 2 do STJ, né, e o tema 582 do Supremo Tribunal Federal, que discutem a aplicação do habeas data, ou seja, qual é o procedimento, ou seja, como é que o habeas data vai se configurar assim, para a defesa das pessoas. Né? O que se tem delimitado, ou delineado, melhor dizendo, é que o habeas data é um remédio a ser usado em último caso. Ou seja, primeiro você tem que requerer os dados que se sabem, né? Você tem que esgotar os recursos, né, disponíveis, né? E se houver a negativa, aí sim se pode impetrar o habeas data, né? Até mesmo não só para saber o que se sabe a seu respeito, mas também para que se possa fazer um controle, né, dessas informações, no sentido de pedir para que elas possam ser corrigidas ou eliminadas. E no Código de Defesa do Consumidor, nós temos também uma espécie de habeas data privado, né, que era muito importante em razão dos bancos de dados de consumidores, né, esses serviços de proteção ao crédito, né, que tinham, eram todos com fichas, né, então, quando queria fazer um crediário, né, hoje se compra no cartão de crédito, né, mas antes se comprava por meio de carnês, então tinha que ir ao fundo da loja, fazer um crediário, ficava aguardando lá, porque as atendentes ligavam para o serviço de proteção ao crédito e perguntavam, fulano de tal, tá liberado? Né? Aí provavelmente lá do outro lado, né, devia ter alguém, claro, tinha alguém, evidentemente, né, uma moça, um rapaz, e ela procurava a ficha e via, tem ficha, tem restrição, não tem restrição. Só que esse processo, né, é sujeito a erros, né? Porque se esquece de tirar a ficha, né? Amanhã eu vejo, né? Esquece e a pessoa fica fichada. Ali fica com o nome sujo, né? Por isso que até dano em ré ipsa, né, na nossa jurisprudência, quando nós temos essa situação em que o nome da pessoa está indevidamente inscrito nos cadastros de proteção ao crédito. Então, no Código do Consumidor, nós temos essa possibilidade de pedir, né, para que se possa corrigir essa situação, né, pelo artigo 43. Né? E, da mesma forma, né, aqui na nossa matéria, né, nós temos também uma espécie de habeas data dentro da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, na minha visão, em relação à LGPD, né, a primeira parte, digamos assim, ela é dividida em dois grandes temas. O primeiro deles se refere à boa-fé, porque, como eu coloquei na aula passada, no limite, o que nós queremos? Que os nossos dados sejam tratados de acordo com o princípio da boa-fé. A gente quer boa-fé no tratamento de dados. E tem o segundo bloco, que se refere a esta autodeterminação informacional, em que nós temos aqui, agora, né, mais uma hipótese de um habeas data privado. Enquanto este habeas data, que está na Constituição, foi pensado para órgãos do Estado, hoje nós temos, na LGPD, um habeas data também, que vale tanto para os agentes de tratamento de dados do setor privado, né, e também se refere aos órgãos do Estado, que foi o que nós comentamos na aula passada, com a discussão relacionada à Lei de Acesso à Informação, né, porque também é uma espécie, né, de habeas data, não em relação estritamente às pessoas, né, claro que tem repercussões na esfera das pessoas quando se trata de salários, mas é um habeas data no sentido de controle da administração, de saber como o dinheiro está sendo gasto, como a máquina pública está sendo administrada. Então, agora, né, com a Lei Geral de Proteção de Dados, nós temos mais uma possibilidade, né, de fazer um controle, né, desses dados pessoais, né, para que as pessoas possam se defender. Né? E essa matéria aparece, né, em vários artigos, mas eu vou destacar dois, para não ficar apenas lendo a LGPD. Né? O artigo que merece a nossa atenção, em primeiro lugar, é o artigo 9º, que vai estabelecer um direito à informação. Ou seja, que é um direito do titular de dados pessoais saber, né, que dados podem ser coletados. Ou seja, ele tem o direito de saber que haverá um tratamento de dados. Né? Então, aqui o artigo 9º. O titular tem o direito ao acesso facilitado às informações
sobre o tratamento de seus dados, que deverão ser disponibilizadas de forma clara, adequada e ostensiva, ou seja, o princípio da boa-fé, acerca de, entre outras características previstas em regulamentação para o atendimento do princípio do livre acesso, que é a finalidade específica do tratamento, forma e duração do tratamento, observados os segredos comercial e industrial, identificação do controlador, informações do contato do controlador, informações acerca do uso compartilhado de dados pelo controlador e a finalidade, as responsabilidades dos agentes que realizarão o tratamento e os direitos do titular, com menção explícita aos direitos contidos no artigo 18 desta lei. E aí, o segundo artigo, né, ao qual eu faço referência, é o próprio artigo 18, né, que, na verdade, a gente tem que voltar a um artigo, que seria o artigo 17, né, porque ele inaugura um capítulo da LGPD que coloca, intitulado dos direitos do titular. Né, não me parece ser exato, porque antes se falava também dos direitos do titular, né? Talvez o título fosse mais adequado do capítulo, né, como da autodeterminação informacional, coisa desse tipo. Né? Então, nós temos aqui no artigo 17, né, que toda pessoa natural tem assegurada a titularidade dos seus dados pessoais e garantidos os direitos fundamentais de liberdade, intimidade e privacidade nos termos dessa lei. E o artigo 18, que é longo, né, tem a seguinte redação: que o titular dos dados pessoais tem o direito de obter do controlador, em relação aos dados do titular por ele tratados, a qualquer momento e mediante requisição. 1. A confirmação de existência de tratamento. 2. Acesso aos dados. 3. Correção de dados incompletos, inexatos e desatualizados. 4. Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto nessa lei. 5. Portabilidade dos dados a outro fornecedor de produto ou serviço mediante requisição expressa de acordo com a regulamentação da autoridade nacional, observado os segredos comercial e industrial. 6. Eliminação dos dados pessoais tratados com consentimento do titular, exceto nas hipóteses previstas no artigo 16 desta lei, que no caso consiste na eliminação dos dados, né? Uma regulamentação nesse artigo 16. Inciso 7. Informação das entidades públicas e privadas com os quais o controlador realizou uso compartilhado de dados, que nós falamos na semana passada. E inciso 8. Informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências da negativa. Inciso 9. Revogação do consentimento nos termos do artigo 5º, parágrafo 5º do artigo 8º desta lei. Né? Mas, de qualquer forma, o que nós temos aqui, então? Essa ideia, né, de um controle das informações, porque se pressupõe que as pessoas são titulares, ou seja, é uma afirmação legal de que as informações, os dados são da pessoa, né, que se referem a ela, são dela, né, e aí fica difícil, às vezes, encaixar um regime de propriedade para bens imateriais, como uma informação num suporte digital, né, mas, de qualquer forma, tem essa possibilidade, né, de saber o que se tem, de exigir uma retificação e a eliminação. Então, aqui nós temos, então, uma disciplina, né, geral de um habeas data que vale para toda e qualquer situação. Né? Isso é bastante interessante. Né? A própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados provavelmente já está elaborando um regulamento em relação a isso, né? Mas os agentes de tratamento de dados, né, ao fazerem a adequação à lei, têm que estar preparados para dar esse tipo de resposta. Tá? No caso aqui, né, provavelmente pode resultar numa sanção administrativa, né, o que não é interessante. Né? Então, deve ter uma organização interna para responder com rapidez. Né? Eu estava me lembrando agora, nesse momento, né, que antes da LGPD, isso nem aconteceu no Brasil. Né? Foi na Alemanha em que um rapaz impetrou algo similar a um habeas data contra o Facebook. Isso foi em 2014. E ele recebeu mais de 1.000 páginas de informação. Isso foi em 2014. Imagina agora, em 2021, se qualquer um de nós pedir, né, um relatório, né, sobre os dados que as redes sociais têm a nosso respeito. Isso é um direito, né, porque, afinal, as plataformas elas fazem um tratamento de dados pessoais. Né? Como é que isso vai ficar? Né? Talvez eles vão ter que, neste caso,
disponibilizar já um download automático, né? E eu penso que até para nós é perigoso. Por quê? A gente faz um download, por exemplo, eu vou ter acesso e vou ficar horrorizado. E qualquer um de nós ficaria horrorizado com quanto se sabe sobre cada um de nós aqui. Né? Mas desse arquivo vazar sem querer do nosso notebook ou de um celular, né? Ou seja, às vezes por um descuido nosso, imagina se cai na mão de alguém. Né? Essa informação é irrecuperável, ou seja, praticamente quem tiver acesso a essa informação vai ter um dossiê, né, completo, né, sobre como nós somos. Né? Tem os escândalos do Cambridge Analytica, né? Mas acho que nem chega, não precisa pensar dessa maneira. Né? Só de a gente saber o quanto se sabe, né, vai ser algo que vai nos deixar muito preocupados. Né? E imagina daqui 20, 30 anos como isso vai ser, né? Onde isso vai parar. Né? É algo muito delicado. Né? Daí a importância da gente debater esse assunto. Acho que mais do que debater uma lei geral de proteção de dados, não é, acho que a lei em si, né? Porque se não tivesse essa lei, nós teríamos outras normas jurídicas para resolver problema, para nos defender. Mas é saber onde é que isso vai parar. Né? Se nós vamos chegar mesmo a viver o que está ali narrado, né, no 1984, né, um livro sobre o qual eu fiz o estudo, né, mais profundo. Né? Ou seja, como é que eu fico também me perguntando, né, como é que em 1948, né, ele conseguiu descrever algo que está muito próximo de acontecer nas nossas vidas, né? Algo que tem incomodado bastante. Né? Então, tendo em vista essa situação, né, em que nós temos esse grande conjunto de dados, esse grande repertório de dados pessoais nas mãos de titulares, desculpa, de agentes de tratamento de dados, tem que se destacar dois pontos. Né? O primeiro deles, né, é sobre a coleta excessiva, o tratamento excessivo, sobre o qual nós temos direito de exigir que sejam eliminados. Né? E teve agora a sentença, né, relacionada a um vazamento de dados que ocorreu no começo desse ano em relação a uma companhia de fornecimento de energia elétrica aqui na Grande São Paulo. E os dados que foram coletados, né, eram nome, CPF e endereço. Né? Isso já estavam adequados para a finalidade? Sim. Né? Também o consumo, evidentemente, né? Porque tem que saber qual foi o consumo exato para poder cobrar. Né? Mas mesmo nesse caso em que houve uma coleta adequada, né, o estrago pode ser muito grande. Né? Então, é algo que, vamos supor, se a gente exigir, eu quero que elimine o CPF, né? Mas aí vai ter o problema de homonímia, né? Ou seja, como é que vai se fazer essa situação? Ou talvez substituir o CPF por um número do relógio, não sei, né? Mas agora é um caso concreto que faz a gente pensar, né, que não é apenas na coleta excessiva que os dados podem causar, um vazamento de dados pode causar problemas, mas às vezes num caso razoável, né, uma situação em que houve uma coleta adequada, isso também pode causar muitos problemas. Né? E o outro aspecto é o que está no artigo 20, né, da Lei Geral de Proteção de Dados, que se refere ao tratamento automatizado de dados. Né, que estabelece o seguinte, que o titular dos dados tem o direito a solicitar a revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de dados pessoais que afetem seus interesses, incluídas as decisões destinadas a definir o seu perfil pessoal, profissional, de consumo de crédito ou aspectos de sua personalidade. Então, aqui, esse artigo 20 vai regular o uso da inteligência artificial em matéria de proteção de dados. Tá? Então, tem um artigo que eu escrevi, está disponível para vocês, que é o Inteligência Artificial e Direitos da Personalidade. Uma contradição em termos. Ele está publicado na revista da Faculdade de Direito, aqui, nossa, no ano de 2018. Porque só de fazer um tratamento de dados, ou seja, ainda que tivesse
fosse algo muito lento, feito na mão, já poderia causar um estrago. Agora imagina esse tratamento sendo realizado por algoritmos inteligentes, dotados de inteligência artificial. Você vai conseguir processar uma quantidade absurda de informações, ter dados derivados, né, daqueles dados primários coletados, né? E o problema, além de você conseguir obter essa grande quantidade de informações, é que os softwares dotados de inteligência artificial, né, eles são elaborados não com a publicidade que possa auditar, nada, né? Isso vai se inserir no que nós chamamos dos segredos de negócio, ou seja, tem um know-how, ou seja, é claro que quem faz ciência da computação, engenharia da computação, nós temos aqueles livros, né, de algoritmos, ou seja, assim, tem os algoritmos padrão e a partir dessas ideias vão sendo desenvolvidos os softwares, né? Mas isso aqui, em geral, não é divulgado, acaba ficando como se fosse uma caixa preta. E vocês vão ver na próxima aula, em relação à inteligência artificial, que o uso, né, dessa tecnologia, né, que no fundo é uma computação estatística, né, ela é fria, né, e ela vai apenas fazer um retrato da sociedade. Então, se a sociedade é igualitária, talvez não haja problemas de discriminação. Mas se a sociedade é desigual, o algoritmo vai se construir como um julgador ou como um tomador de decisões em que leva em consideração essas desigualdades e vai reproduzindo. É o que se chama de enviesamento do algoritmo, né? E a consequência é nefasta, né? Ou seja, os danos que podem ser causados são muito grandes. Inicialmente, né, se previu na LGPD que era possível ter, o que é o correto, ter uma revisão humana desse tratamento automatizado de dados. E aqui nós não temos mais essa possibilidade, né? Não se configurou no texto da lei, vocês podem ver no artigo 5º, né, que houve alterações, né, em que não há essa possibilidade de ter um controle humano. Né? Pode imaginar, porque isso é impossível, porque justamente coloquei um algoritmo para fazer essa análise, porque seria humanamente impossível. Pois é, mas e aí? Como é que faz para evitar os danos decorrentes do enviesamento? Né? Na pós-graduação, estamos discutindo bastante o uso, né, dessas tecnologias. Eu mesmo escrevi um artigo sobre o uso dessas tecnologias no reconhecimento facial. Né? Não sou o único, né? Outros escreveram. Né? E nós descobrimos, né, os problemas relacionados a isso, os danos que podem ser causados, a discriminação vai se configurar muito rapidamente, né, se não tiver um controle. Né? Então, temos projetos de lei sobre inteligência artificial para que haja um comitê de ética para o controle dessa ferramenta, porque cada vez mais está sendo usada, a gente usa o tempo todo. Então, aqui no celular você tem reconhecimento facial, para fazer uma prova tem reconhecimento facial, na rua tem reconhecimento facial. No metrô tivemos 2 casos, né, relacionados a reconhecimento facial, ou seja, temos o uso maciço dessas tecnologias. E onde é que isso vai parar? Vai ser mais um arroxo, né, das nossas liberdades. E como é que isso ocorre? Na verdade, um grande tratamento de dados pessoais, né, mas que há uma retroalimentação do software em que ele vai aprendendo os padrões, ele vai identificando os padrões e usando. Né? E aí a gente tem discussões até mesmo em matéria de julgamento, ou seja, pode se julgar por meio de inteligência artificial? É possível, só que o que vai acontecer? Né? Muito provavelmente haverá enviesamentos, né, sem possibilidade de recurso a um ser humano. E nós vamos ter a aplicação da lei, a lei fria, uma aplicação implacável, mas sem equidade não dá. Por isso que toda vez que eu falo de inteligência artificial, né, fugir aqui um pouquinho, eu gosto sempre de lembrar das aulas de História do Direito, né, em que nós estudamos o Aristóteles, estudamos a ética a Nicômaco, em que ele falava, né, da justiça, né, e, digamos assim, e da lei, e depois fala da equidade, que vai contornar o rigor da lei. O filósofo Cícero, né, no seu livro Dos Deveres, também falava summum ius,
summa iniuria, ou seja, quando você quer ser muito rígido, você estará sendo injusto. E a tecnologia proporciona essa rigidez, né? Então, aqui é algo muito preocupante, né? Ou seja, você vai pedir para ter uma correção nessa questão que envolve segredos comerciais ou industriais relacionados ao software, né, dotado de inteligência artificial, né? Esse é um grande problema em relação ao que nós estamos vivendo hoje em dia, né? Não temos muito como escapar dessa situação, né? O outro problema aqui relacionado também a essa autodeterminação informacional, né, é que se a gente tem o direito de saber o que se passa a nosso respeito, né, também nós temos o direito de saber se houve um problema relacionado aos nossos dados pessoais, isto é, se houve um vazamento de dados, né? Epa, caiu aqui, acho que vou ajustar aqui o fone, né? Então nós temos o direito aqui de saber, né, se houve esse problema, né? Então, por isso que os artigos 46, 47 e 48 da Lei Geral de Proteção de Dados vão estabelecer, né, essas regras relacionadas aos incidentes, né, de vazamento de dados, né? Então, uma vez ocorrido, né, e aí a NPD já regulamentou isso, vocês podem entrar no site da NPD, em que se tem que comunicar à autoridade em até 48 horas sobre a mera suspeita de ter ocorrido um vazamento de dados, né? Porque, claro que isso pode acontecer de uma forma escandalosa, ostensiva, como pode ocorrer de uma forma discreta, né? Então, tem os setores lá de TI, das empresas, que tem que fazer os monitoramentos das portas para ver se houve acessos indevidos, etc., né? Para que possa controlar o diretório raiz, ver ali a movimentação dos dados pessoais, né? Ou seja, o que se fez dentro do sistema, né? E evitar ao máximo, né, essas situações. A gente pode ter no nosso, vamos supor, enquanto advogados, por exemplo, ocorrer isso, né? Imagina que um escritório de advocacia tem o seu servidor invadido, né? Então, tem que ter algum controle, né? Qualquer computador, né, a gente tem firewalls, né? Ou seja, tem um controle, né, de acesso, para evitar o acesso indevido aos nossos computadores. Agora, imagina isso num grande servidor, né, de uma empresa com muitos funcionários, que tem um grande volume de dados, né, ou o próprio órgão do Estado, né? Então, isso é muito perigoso, então tem que pelo menos avisar para que as pessoas fiquem alertas, né? Então, isso aconteceu, né, neste caso dessa companhia de energia elétrica, né, já saiu até a sentença, né, mas houve a comunicação, né, pela imprensa, olha, houve essa situação, né, fiquem atentos, né? Até mesmo eu dei uma entrevista para o jornal da USP sobre este caso, né, em que a repórter perguntou, mas o que fazer? Né? Não tem o que fazer, né? Porque a gente, afinal, se nem quem estava no controle dos dados conseguiu fazer, imagina eu que não estou lá dentro da empresa, o que eu posso fazer? Nada, né? Só posso rezar para que não haja um uso indevido, né? Porque se são capturados ou roubados todos os dados, é claro que aí alguém vai ter que escolher, vamos pegar essa pessoa aqui que eu conheço, ou está atrás de alguém, né, assim, um alvo específico, né, assim, de forma genérica, é, talvez o impacto assim, é assustador, mas o impacto não é tão grande. Mas tem que parar essa situação, né? Acho que já passou da hora, né, de termos esses vazamentos de dados, né? Tem que ter uma, uma, uma organização, né, para evitar que se tenha uma facilidade nesse sentido. Não dá mais, digamos assim, não dá mais para brincar, né? Tem que ser tolerância zero, não se pode, tem que se imaginar todos os riscos envolvidos e controlar essa situação, né, porque uma vez vazados os dados, vocês sabem muito bem, não tem mais como voltar atrás, né? E na Deep Web, né, são vendidos os dados, toda semana
a gente recebe, vazaram dados de... tem 8 bilhões de senhas, logins e tudo, né? Não tem, né? Agora os próprios celulares, né, estão limpando as contas, né? Isso que eu queria entender, né? Se o dinheiro sai de uma conta X e vai para a conta Y, se caiu na conta Y, o que vai dizer que essa pessoa não tem nada a ver com o assunto? Pô, tem o nome dela ali, né? Nome, CPF, como é que não se consegue rastrear, né? Isso eu vejo também como uma vontade dos bancos, né? Acho que já também passou da hora, né? O próprio Procon, eu vi hoje, né? E está exigindo que os bancos tomem providências, né? Seja de não só o furto, o roubo do celular, agora também limpar as contas bancárias, né? Sendo que é muito fácil identificar, né? Não precisa, talvez possa até ter a questão do sigilo bancário, mas o banco, né, ele não tem sigilo em relação aos seus clientes, né? Ele consegue monitorar, você vai ter que resolver isso com muito mais rapidez, né? E aí chegamos na parte das sanções, né? Ou seja, como é que se resolve essa questão, né? Ou seja, como é que se tem uma resposta a esse problema de tratamento de dados pessoais, né? A primeira delas, que é anterior à LGPD, é a responsabilidade criminal, né? Aliás, eu tenho pensado que é muito... Talvez tenha que ter, até mesmo, tem projetos de lei, né? Mas assim como nós temos uma LGPD, né, que ela tem esse caráter de direito civil, por isso que está aqui, né, dentro do nosso departamento, né? Eu, naturalmente, enquanto professor de direito civil, tenho que estudar esse assunto por conta dos direitos da personalidade, mas eu acho que já tinha que ter no Brasil, também em outras partes do mundo, mas com certeza no Brasil, uma lei geral de proteção de dados na área criminal, né? Nós temos uma lei criminal, que é a Lei Carolina Dickmann, né, que foi alterada recentemente para aumentar a pena, né, sobre invasão de dispositivo informático, né? Ela altera o Código Penal, na verdade inseriu um tipo, né, o 154, o inciso A, e agora aumentou a pena, né? E não basta apenas imaginar uma punição criminal, vai ter que ter uma regulamentação mais detalhada, talvez aproveitar alguma coisa do Marco Civil ou melhorar o Marco Civil, ter um marco geral da internet, alguma coisa nesse sentido, né? Mas que eu vejo que é muito importante um diálogo, né? Eu tenho travado esse diálogo com os professores de direito penal, né? Porque eu acho que, talvez mais do que uma lei de direito civil, nós estamos precisando de uma lei de direito penal e de processo penal, né, para facilitar ou combater os crimes, né? Porque, afinal, quando assim, um vazamento, assim, sem querer, isso pode acontecer, né? Às vezes um arquivo foi divulgado facilmente. Vou dar um exemplo, né? Quando eu fazia história, eu eu fiquei no arquivo fazendo pesquisas lá por muito tempo, né? E aí, quando chega lá no arquivo, você coloca um livro, né? Era em livro mesmo, nome, RG, onde estudava, tal, né? E o dia, né? Que foi, né? E aí, isso foi planilhado e começou a aparecer na internet, né? Aí eu avisei o arquivo, eu falei, isso foi, olha só, em 2011, eu falei, olha, cuidado, o arquivo pode ser visualizado numa pesquisa do Google. Tirem esse arquivo imediatamente. Aí foi tirado, né? Mas a gente pode... aqui, vamos supor, foi por inocência, ou foi sem querer, tal, né? Mas agora, a maior parte desses vazamentos de dados serão de que maneira? Né? Por meio de crimes, né? Por invasões de sistemas informáticos. Então, por essa importância, né, de termos uma lei criminal ou a Lei Geral de Proteção de Dados ser complementada com esses aspectos, sei lá, o que vindo qualquer coisa em relação a uma proteção criminal é bem-vindo, né? Assim, a gente sabe, tem as teorias sobre o direito penal, a função da pena, mas eu acho que aqui se faz mais do que necessário, né, para evitar esse problema. E aí tem a responsabilidade civil do artigo 42, né, que eu vou ler aqui para vocês, né?
cujo teor é o seguinte, né? O controlador ou o operador que, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais, causar a outrem dano patrimonial, moral, individual ou coletivo em violação à legislação de proteção de dados pessoais, é obrigado a repará-lo. Aí, o que nós temos? Né? O artigo 42 não fala em responsabilidade objetiva, então não tem qualquer expressão em relação a isso. E quando se trata de responsabilidade objetiva, nós temos duas situações. A primeira delas, quando há uma previsão expressa em lei, então no caso do Código de Defesa do Consumidor tem lá, o fornecedor responde independentemente de culpa. Em matéria de dano ambiental, pela Lei 6938 de 81, né, que aquele que causa dano ao meio ambiente, né, responde independentemente de culpa. Né? Então nós temos essa situação, né? Ou seja, tem uma previsão expressa falando independentemente de culpa. Né? E não havendo nada, temos então o artigo 927, parágrafo único, que é a cláusula geral de responsabilidade civil objetiva baseada no risco da atividade. Né? É o risco de uma atividade. O tratamento de dados pessoais é uma atividade. Né? Algo isolado não pode ser considerado como um tratamento. Né? Então, se eu perguntar para vocês aqui, para alguém, escolher um aluno ou uma aluna e falar, quantos anos você tem? Isso não é um tratamento de dados. É um dado, mas não é um tratamento. Agora, se eu fizer uma pesquisa e ficar analisando os perfis, ou seja, fazer uma construção, ou seja, começar a fazer um questionário, aí já é um tratamento de dados pessoais. Né? Então, essa é a questão. E quando se tem uma atividade que pode gerar risco aos direitos de outrem, isso é configurado como responsabilidade civil objetiva. Né? Quando eu olhei pela primeira vez, eu cravei na responsabilidade objetiva, né? Ainda que a lei não estabeleça. Né? E a doutrina tem sustentado que é responsabilidade objetiva. Mas eu, ao pesquisar de forma setorial a Lei Geral de Proteção de Dados, eu percebi que, assim, em boa parte dos casos, a responsabilidade será objetiva. Se não for pelo Código Civil, vai ser pelo Código de Defesa do Consumidor, porque a nossa tradição de matéria de proteção de dados é no direito do consumidor. Então, vai se configurar com facilidade. Mas existem situações em que nós temos um tratamento de dados pessoais por profissionais liberais. E o próprio Código do Consumidor estabelece que se responde por culpa. Né? Então, neste caso, né, nós vamos ter esse tipo de responsabilidade, no meu entender, como uma responsabilidade civil subjetiva. Então, eu não defendo assim como regra geral que a responsabilidade é objetiva. Então, eu penso que, sei lá, médicos, advogados, outros dentistas, etc., né, a responsabilidade civil em matéria de tratamento de dados pessoais será subjetiva. Mas eu sei, né, que é um setor restrito. Na maior parte dos casos vai ser uma responsabilidade objetiva, né, decorrente da aplicação do Código Civil ou do Código de Defesa do Consumidor. Né? E aí nós temos que uma coisa muito importante que eu vim falando, né, nos últimos meses, que eu trocaria toda a LGPD que está em vigor pelo artigo 52 da LGPD, que não está em vigor ainda. Né? Vai entrar, esta aula no dia 23 de junho de 2021. Né? Agora, em agosto, né, de 2021, entrará em vigor o artigo 52. Entrarão em vigor os artigos 52, 53 e 54, que estabelecem as sanções administrativas. Né? Então, quando nós temos essas sanções, há a possibilidade de ter uma efetivação dos direitos da pessoa é muito maior, né? Porque quando se trata de uma responsabilidade civil, né, depende da atuação de cada um, ou talvez do Ministério Público, ou de uma associação, por exemplo, entrando com uma ação civil pública, né? Então, ou o Ministério Público, né, também, né, entrando com uma ação civil pública, né? Mas a possibilidade, né, até porque o resultado de uma ação civil pública, né,
o valor da indenização será revertido para um fundo de defesa dos direitos difusos, que é o que está previsto, inclusive, na Lei Geral de Proteção de Dados. Mas o mais eficiente, né, que a gente sabe, são as sanções administrativas. Então, nos diversos setores da economia, então, por exemplo, em matéria de bancos, né, o Banco Central pune, né, administrativamente. Em matéria de mercado de capitais, a CVM pune administrativamente. Em matéria de telecomunicações, a Anatel, Energia Elétrica, a ANEEL, também a ANAC, né, em matéria de aviação civil, né, ou seja, tem esse sistema, né, que ele tem funcionado bem. Né? E no caso aqui, inclusive em matéria de defesa da concorrência, né, também nós temos as sanções impostas pelo CAD, né, e no Ministério da Justiça também temos outros tipos de sanções administrativas. Mas eu queria chegar no ponto, né, eu acho que é fulcral, é que o Código de Defesa do Consumidor é muito importante, e também foi muito importante, na defesa, né, dos titulares de dados pessoais, porque na disciplina do CDC tem a previsão das sanções administrativas, né, e ali tem uma disciplina, talvez hoje, simples, né, mas que dá conta do recado, né, e a LGPD, se a gente for observar, ela, digamos, quase que copia, né, o disposto ali no Código de Defesa do Consumidor, com algumas complementações ou inovações, né, assim, de melhorias. Né? Então, temos aqui o artigo 52. Né? Mas por que bem parecido com o Código do Consumidor? Porque essa ideia, né, de aplicação de multas, etc. Né? Mas aqui também temos que destacar que esse artigo 52, ele equivale aos artigos 82, 83 e 84 do GDPR europeu. Né? Inclusive, aqui até no modelo de sanções. Não é igual, porque algumas sanções que tem lá não vieram para cá. Né? Mas quais são essas sanções no artigo 52? Então, põe-se da seguinte maneira: que os agentes de tratamento de dados, em razão das infrações cometidas às normas previstas nesta lei, ficam sujeitos às seguintes sanções administrativas aplicáveis pela autoridade nacional. 1. Advertência com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas. 2. Multa simples de até 2% do faturamento da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou conglomerado no Brasil no seu último exercício, excluídos os tributos, limitada no total a 50 milhões de reais por infração. 3. Multa diária, observado o limite total a que se refere o inciso anterior. Publicização da infração após devidamente apurado e confirmada a sua ocorrência. 5. Bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração até a sua regularização. 6. Eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração. Aí temos alguns incisos vetados. Inciso 10. Suspensão parcial do funcionamento do banco de dados a que se refere a infração pelo período máximo de 6 meses, prorrogável por igual período, até a regularização da atividade de tratamento pelo controlador. Inciso 11. Suspensão do exercício da atividade do tratamento de dados pessoais a que se refere a infração pelo período máximo de 6 meses, prorrogável por igual período. Inciso 12. Proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas ao tratamento de dados. Então, o que nós temos? Né? A primeira delas, que assim, no geral, a gente pode classificar, né, essas sanções em aspectos objetivos, né, ou seja, que levam em consideração a ocorrência do fato, alguns aspectos econômicos e também aspectos subjetivos, ou seja, que envolvem uma conduta do agente. Né? Mas, voltando aqui, né, nós temos essa primeira, que é a advertência, né, que vai ser a mais usada, né, nos primeiros meses de entrada em vigor desse artigo 52. Isto é, como ainda requer uma mudança de cultura, haverá uma orientação para que vão ser aplicadas advertências, falando, olha, vocês tiveram 3 anos para se adequar, né? Agora já está na hora de começar a observar a lei. Então, estamos dando uma advertência. Aí eu acredito que depois de uns meses ou um ano, talvez, já vão começar a ser aplicadas as multas. Né? Se pensar 2% do faturamento é muito elevado, e podendo chegar a 50 milhões de reais
por infração, aí as coisas vão começar a ficar, vão ser levadas mais a sério, né? Porque vai começar a doer no bolso. Né? A publicização da infração, né, isso também é muito ruim para a imagem, né, do agente de tratamento de dados, então, uma coisa que tem que também deve ser observada, né, ou seja, uma sanção, se for aplicada mesmo, bastante eficaz. Né? E quando se trata aqui de suspensão do banco de dados, considerando que os dados pessoais são trabalhados em termos de empresas de software, ou seja, empresas de tecnologia, isso pode resultar na proibição do funcionamento da própria atividade, né, do agente de tratamento de dados. Ou seja, encerra, falando assim de maneira genérica, vai encerrar a empresa, vai acabar tudo. Né? Isso seria um decreto, né, uma sentença de morte. Né? Claro, falando assim, de maneira genérica, sem usar termos jurídicos. É uma sentença de morte para agente de tratamento de dados. Né? Então vai ficar, em geral, né, na minha opinião, começando com advertência e depois pela aplicação de multas. Né? Porque também você encerrar a atividade, né, é uma pena muito severa, é uma punição muito severa. E aí você vai ter mandado de segurança, muito provavelmente pode ser anulado, ou, digamos, mais facilmente anulável uma punição dessa do que a aplicação de uma multa. Né? Então, também tem que ter essa sabedoria na aplicação. E o artigo 42, parágrafo 1º, vai estabelecer esses aspectos, né? Ou seja, o que tem que ser levado em consideração na aplicação de uma sanção, né? Que é a gravidade e natureza das infrações, dos direitos pessoais afetados, a boa-fé do infrator, por isso insisti muito na boa-fé, a vantagem oferida ou pretendida pelo infrator, a condição econômica do infrator, ou seja, quem tem mais patrimônio tem que sofrer uma sanção maior, né, para sentir no bolso, a reincidência, o grau de dano, a cooperação do infrator para tentar corrigir ou reverter essa situação e a adoção reiterada e demonstrada de mecanismos e procedimentos internos capazes de minimizar o dano, voltados ao tratamento seguro e adequado dos dados em consonância com o disposto no inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 48 dessa lei, a adoção de política de boas práticas de governança, a adoção de medidas corretivas e a proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da sanção. Tá? Então temos esses diversos incisos. O que vai sair em breve na NPD? Algo que já tem no CAD ou outras agências. O mais completo é o do CAD, em que ali você tem, isso no caso da NPD, vai ser divulgado para que haja uma crítica, né, por parte da sociedade, né, no caso de nós, operadores do direito, para definir de que maneira se vai aferir cada um desses incisos, ou seja, como é que se demonstra boa-fé, como é que se demonstra a cooperação, como é que se mede o dano, se é mínimo, médio, grave, né? Ou seja, vai ter que fazer um grande desenho, ou seja, um enorme checklist, na verdade, para chegar ao valor da multa. Porque se isso for observado, você elimina muito da discricionariedade. Não estou falando que vai se tornar um ato vinculado, mas você dá mais segurança na aplicação e fica muito mais difícil você demonstrar em juízo que houve um ato arbitrário, né, por conta da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Né? Então, isso ainda está em vias de elaboração. Né? Eu escrevi um texto sobre sobre o artigo 52 a 54, está no prelo, em comentários à Lei Geral de Proteção de Dados, foi quando eu me aprofundei. Né? Eu confesso que eu não sabia tanto assim sobre sanções administrativas, aí fui estudar a fundo, né, para poder entender e escrever sobre o tema. Né? E aí eu vi como é que esses regulamentos são desenhados. Aí eu vi que o do CAD é o melhor, os outros são muito simples, talvez até por isso podem dar margem a mandados de segurança. Eu mesmo, em relação ao PROCON, enquanto advogado, já impetrei mandado de segurança por suposta infração, né, e ganhei, né, ou seja, consegui anular a multa aplicada pelo PROCON. Isso foi até no começo da minha carreira profissional. Né? Então, acho que se for bem desenhado esse regulamento de sanções, ele será muito eficaz na defesa dos direitos dos titulares dos dados pessoais. E lembrando que a responsabilidade administrativa é objetiva. Tá? Isso já é pacificado, né,
na jurisprudência, né? Ou seja, embora tenha esses critérios, vai se aferir qual foi a boa-fé, se cooperou ou não, mas a sanção não vai levar em consideração o dolo ou culpa, né? Simplesmente ocorreu o dano, vai ter que pagar. O que vai mudar nesses aspectos subjetivos é o valor da multa, mas multado vai ser. Isso tem que ficar importante, muito claro. Multado vai ser. O que vai interferir em termos subjetivos, que daria a impressão que seria uma responsabilidade subjetiva, em termos do valor da multa. Só isso. Estou até reiterando isso para deixar muito claro esse ponto. Né? Temos também que destacar, né, que assim como outras leis, né, outras atividades em que nós temos uma lei geral, lei geral de telecomunicações, etc., né, e tem uma autoridade, no caso uma agência, né, por exemplo, a Anatel, né, nós temos aqui a criação de uma autoridade, né, que seria a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que se imaginou que se tornaria uma agência. Né? Isso tem previsão na legislação, né, na Lei Geral de Proteção de Dados, mas não está. Ela está como uma autoridade vinculada à presidência da República, né, e assim que entrou em vigor a LGPD, é que começaram a ser nomeados os diretores da NPD. Né? Ou seja, também levaram-se 2 anos para se fazer isso. E nós temos os 5 diretores, né? São 3 militares e 2 civis, e nós aqui no programa de pós-graduação, né, o grupo de pesquisa, o Direito Civil na Sociedade em Rede, né, tem um canal no grupo, né, e tem um programa feito pelas alunas, intitulado Elas na Proteção de Dados, ou seja, 4 alunas, né, elas entrevistam pessoas que trabalham com LGPD. E nós, né, claro, as alunas, né, nós digo porque fazemos parte, né, do grupo, né, mas elas, né, trabalham exclusivamente delas, elas entrevistaram 2 diretores da NPD. E foi muito interessante, né? Então quem quiser ver, pode ver no canal Direito Civil na Sociedade em Rede. A oposição, né, do caso do diretor Arthur Sabat, que é um militar, e a doutora Miriam Wimmer, que é civil. Né? E deu para ver que eles estão muito empenhados, muito envolvidos nessa matéria. Né? Estão começando com poucos servidores, mas o que chamou a atenção é porque no começo houve uma desconfiança, puxa, não se transformou em agência reguladora, né? Havia um medo de que pudesse ter uma interferência, e felizmente, né, acho que tenho visto, né, essa é uma convicção de que os nomes foram muito bem escolhidos, né, e estão fazendo um trabalho muito sério, um trabalho democrático de conversar com a academia, conversar com a gente, né, de nos atender e podermos trocar experiências, de nós, enquanto aqui da universidade, darmos contribuições, sugestões. Claro, isso é aberto a todos, mas assim de querer nos ouvir, né, isso nós achamos assim uma atitude muito respeitosa por parte deles, e nós pudemos ver o elevado preparo intelectual, né, nessa matéria. Né? Então, acho que a gente está muito bem servido em termos de diretores. Né? E tem os convênios que a NPD está fazendo, né? Então, precisa de digamos, um braço armado. Então, precisa requerer a ajuda da Polícia Federal para a investigação de vazamentos de dados. Né? Tem um convênio com a Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, é um convênio muito importante. Né? A secretária, a nossa colega, a professora aqui da USP de Ribeirão Preto, a professora Juliana Domingues, né? E também se fez um acordo de cooperação com o CAD, né? Porque essa matéria de LGPD e direito concorrencial andam juntas. Né? Então, eles estão fazendo esses acordos de cooperação, né? Fora os intercâmbios com outras agências ou autoridades de outros países. Né? Então, fica a dica, né? Quem quiser ver um pouco mais sobre esse assunto, entra lá no nosso canal. É melhor que eu falar e vocês verem as próprias entrevistas feitas. Né? E, por fim, né, eu queria destacar sobre a parte do compliance, ou seja, como é que se faz uma aplicação da LGPD, já que nós temos aqui essa necessidade, né, de ajudarmos os agentes de tratamento de dados, né, nessa adequação. Né? Porque, afinal,
eles podem nos contratar. Né? Então, existem setores em que, naturalmente, o setor já está em compliance. Né? Vou dar o exemplo, a advocacia. Ela está em compliance. Por quê? Porque o advogado respeita o sigilo, né? O sigilo entre o cliente e o profissional, né? Não vai expor os dados dos clientes, vai tomar cuidados, né? Não vai deixar que haja um vazamento. Pode acontecer, né? Mas já é inerente à profissão que se tenha uma preocupação com os dados das pessoas. Né? Também na área médica, né? Sei lá, um médico já tem alguma coisa nesse sentido, né? Mas já um estabelecimento de saúde, esse já tem que se adequar. Porque o volume de dados é muito grande, dados sensíveis e muita gente operando. E de diversos setores. Então aí tem que se tomar muito mais cuidado. Então tem que observar. Né? Eu também participei de um livro lançado aqui pelo professor Gustavo Mônaco, junto com a professora Ana Lusa Dalari, que é LGPD na saúde. Eu fui até convidado para ser o porta-voz, né, dos autores. Né? Então, no lançamento do livro, eu que, junto com o professor Fontoura Costa, né, nós dois falamos sobre o assunto. Ou seja, tem muita coisa que precisa ser adequada. Então, cada setor vai ter que se adaptar de uma maneira. Mas, só para a gente entender, que aí facilita até para compreender como é que a LGPD se aplica. Né? Então, a primeira coisa que tem que fazer, né? Claro, você vai conversar você é contratado, né? Vai conversar ali com o cliente para entender qual é o setor. Né? Então, eu trabalho com games, eu trabalho no comércio, também eu presto serviços para uma rede, ou a própria rede, né, tem os seus colaboradores. Você tem que entender minimamente. Né? E aí você vai fazer, né, o mapeamento dos dados, né, o data mapping. Né, mas vamos usar em português, né? Acho que é ridículo a gente usar termos em inglês quando tem o equivalente em português, né? Ou seja, não é algo que faz sentido. Então, o mapeamento dos dados. Isto é, você vai analisar o ciclo, né, da informação, ou seja, desde a coleta até o descarte, né, e ver como é que essas informações, ou no caso, os dados pessoais, vão trafegar dentro daquele contexto. Né? Ou seja, quem vai fazer a coleta, o armazenamento, o tratamento, o descarte, né? Quem é responsável, por quê. Né? Então, você vai fazer esse mapeamento, né? Tem que conversar com o nível de diretoria, nível de gerência, nível operacional. Né? E esse trabalho, eu recomendo que seja feito de forma interdisciplinar. Isto é, tem que ter alguém ligado à área de TI para te ajudar. Em que sentido? Né? De fazer uma análise do próprio sistema, ou seja, de forçar uma invasão, né? Chega lá, invade muito facilmente, já chega no diretório raiz. Né? Aí, né, tá tudo errado. Né? Ou, deu para ver que aqui está indo bem, etc. Ou seja, tem que ter alguém de TI para trabalhar junto com você. Né? Para quê? Para ver essas falhas, né? E levantando as hipóteses, né, de vazamento, identificando o que está errado. Né? Para quê? Para propor as correções. Né? Aí tem que se também fazer uma política de privacidade de dados, ou seja, como é um direito do titular de dados pessoais, saber como é que você faz o tratamento, isso tem que ser informado num site da internet, né, ou algo equivalente. Então você, enquanto profissional da área do direito, vai ter que redigir. É como se fossem cláusulas gerais de contratação. Tá? Isso, como eu falei, né, é algo que não tem sido feito de forma adequada em qualquer lugar do mundo. Né? Hoje mesmo, visitei sites europeus, tem lá a CERT, a CHET, ou seja, ninguém olha. Né? É algo ruim. Né? Eu vi ontem nos Correios, né, que ele pede para você confirmar por SMS. Né? Eu achei que ali houve um cheque de segurança, né? Não diria que é perfeito, mas algo já diferente do que eu tenho visto, né, no site dos Correios. Né? Então tem que deixar com muita clareza, né, dizer qual é a finalidade. Então não podem ser mais finalidades genéricas. Eu quero fazer tratamento. Não, tem que dizer para quê, para isso. Eu quero conhecer o seu perfil, quero mandar uma mensagem no seu aniversário, eu quero mandar, enfim, ofertas personalizadas do seu interesse, coisa desse tipo. Né?
E não pode, como eu já vi, né, ter cláusulas de exclusão de responsabilidade. Uma vez eu li, fazendo uma consultoria, nós não nos responsabilizamos por vazamento de dados. Não dá, né? Isso não faz o menor sentido. Então tem que tirar, porque isso aí não é, em geral, não é feito por profissionais da área do direito, então faz como a gente diz, um catadão, né? Olha do outro, junta dos... É igual quando se fazem, as pessoas fazem contratos, junto e fica um Frankenstein, nem sabem do que se trata. Tá? Então tem que ter uma política, não precisa ser complexa, né? Seja simples, porém inteligível, né? Ou seja, tem que observar a boa-fé, né? Ou seja, informação relevante, com clareza, né? E transmitida da melhor maneira possível, ou seja, ostensiva e verdadeira. Né? Isso também é muito importante, não pode mentir. Né? Outras políticas de privacidade, esses termos, né, que a gente nem sabe do que se trata, né? Como é que é um dos problemas, né, relacionados ao tratamento de dados. Mas vocês vão orientar a fazer uma coisa bem feita. Né? E aí também tem que orientar, isso está previsto no artigo 50 da LGPD, a elaboração de um guia de boas práticas. Isto é, tem que fazer como se fosse um regulamento interno de proteção, de tratamento de dados pessoais, para ser observado pela diretoria, gerência, os empregados e colaboradores, ou seja, como é que os dados devem ser tratados. Isso tem que ter, né, porque isso é levado em consideração na aplicação da multa, né, lá no artigo 52. Então tem que ter uma política, né, de boas práticas, né, para que todo mundo possa seguir, né, e vai ter que dar treinamento, né, não tem como deixar para lá, né, tem que fazer treinamento com a diretoria, com o operacional, com gerência. Em geral, né, assim, quem é do operacional fala, isso não é um problema meu porque não vai chegar em mim, né, não sou responsável. Né? E quem é da diretoria fala, não, isso não é um problema meu porque eu sou muito bom, eu sou diretor. Né? Já cansei de ver isso aí. Né? Não em relação à proteção de dados, mas em qualquer outro setor. Né? Assim, é muito comum, assim, não, eu sou superior aos demais, eu estou imune. Não é nada disso. Vai ser responsabilizado. Né? Acho que falta muita humildade, né, entre as pessoas, né, nesse aspecto. Né? Mas, enfim, né, tem que dar o treinamento. Como é que pode fazer? Né? Ou marca uma palestra, mas também, por que não fazer por vídeo? Né? Já fiz também em forma de pequenos vídeos, sim. Né? Enfim, não sei o resultado, né? Mas às vezes o vídeo você consegue saber quem clicou, faz uma provinha, né? Pelo Google Forms, etc. Não tem Moodle, né? Então faz pelo Google Forms, né? E também é importante fazer uma revisão dos contratos, porque exigem, né, cláusulas sobre tratamento de dados pessoais, né, até por conta do artigo 30, né, da LGPD, que fala de transferência de dados. Né, então, tem um regulamento, então, tem cláusulas. Então, isso aqui, quem trabalha mais com o exterior, né, vai ter que ter essas cláusulas, né, por conta de que, por exemplo, na União Europeia, para falar, não atende ao padrão europeu. Né, então, você vai ter que, contratualmente, estabelecer isso. Então, aí você ou elabora, né, e vê se está de acordo, então às vezes já mandam, né, direto, aí você só dá uma olhada e faz uma adaptação. Né. Tem que também fazer um relatório de impacto de proteção de dados, né, que isso é bem comum agora, né, ganhou mais força até por conta da lei da liberdade econômica, né, então você tem que ver, ou seja, fazer um estudo, né, quais seriam os danos que ocorreriam se houver um problema, né, de vazamento de dados, para você conseguir monitorar, entender, ou imaginar por onde se encaminha a solução. E uma vez feito esse diagnóstico, você tem que também elaborar uma política de emergência. Como assim? Né? De estabelecer o que vai fazer quando o problema estourar, né, quando o problema acontecer. Porque senão as pessoas começam a bater cabeça. Já tem que ter treinamento também para esse caso. Então, já deixa tudo por escrito. Se acontecer um vazamento, quem vai ser o responsável, o que o encarregado de proteção de dados tem que fazer, como é que o TI tem que agir, não sei o que, etc, etc, etc. Né? Isso eu já
tive duas oportunidades, não em termos de proteção de dados, mas assim, de experiências anteriores. Uma foi enquanto membro de brigada de incêndio, e outra quanto da área de TI mesmo, né, de cair o sistema, né? Ou seja, o que fazer, ou seja, quem é que vai responder, etc. Aí você, quando não tem, né, isso foi nos anos 90, né, agora adolescente, mas eu vi, me assustei, porque você via o desespero das pessoas, né? Todo mundo batendo cabeça, né? Então, daí a importância de ter uma política de emergência, que aí você seguindo o protocolo, né, fica tudo muito fácil. Né? Então, dessa maneira, né, é que você consegue ter um bom compliance da LGPD, né? Ou seja, quantas coisas você tem que elaborar para que a lei possa ser cumprida. Né? Então, é um mercado aí que merece a atenção de vocês, né? Para trabalhar, eu vejo que vários de vocês me seguem nas redes sociais, né, Instagram, LinkedIn, e vejo, né, estágio na área de proteção de dados, ou advogados, também muitos colegas de vocês que já se formaram, estão em grandes escritórios trabalhando com proteção de dados, né, e falar, tem interesse em continuar estudando, né, trabalhar com o senhor, etc. Né? Então, acho que é um mercado muito promissor, né, que vai, no fundo, se tornar um novo direito do consumidor, né? Porque como os produtos hoje têm cada vez mais segurança, né, e maior qualidade, por conta do desenvolvimento tecnológico, digamos assim, responsabilidade por fato do produto. Pode acontecer? Pode, né? Mas é muito menos comum do que antes, quando os produtos eram realmente perigosos. Responsabilidade por fato do serviço, pode acontecer sim, né? Porque aí são relações pessoais, podem ocorrer, né? Está mais suscetível a erros, né? Não, porque produtos são feitos por máquinas, enquanto serviços, né, ainda são feitos por seres humanos. Né? Mas o caminho é que vai se tornar a LGPD o CDC 2.0, ou seja, vai ser um novo direito do consumidor, porque os danos que nós sofreremos enquanto consumidores serão nessa área, né? E não é só na área do mercado, né? Em todas as áreas, né? Porque em tudo há tratamento de dados pessoais. Né? Então, em linhas gerais, era isso que eu tinha a dizer sobre a LGPD. Né? Vocês observaram, né? Não fui lendo tantos artigos, né? Porque senão seria comentários à lei, não é o caso, mas sim trabalhar com os institutos. Né? E agora, para a próxima aula, vamos entrar na questão da inteligência artificial, né? Que eu já adiantei, é um desdobramento, né, de matéria de tratamento de dados pessoais, porque não há como rodar um algoritmo, um software dotado de inteligência artificial sem dados pessoais. Ou, claro, pode ter sem dados pessoais, mas a gente usa dados pessoais em diversas aplicações, né, que tem facilitado a nossa vida, mas vai saber o que será no futuro, não diria amanhã, mas dentro dos próximos 10, 20 anos, né, como é que as coisas vão ser. Talvez o mundo venha se tornar um lugar muito chato, né, isso que eu também tenho me preocupado, né, que ao mesmo tempo que a gente tem conforto, a gente está sofrendo uma limitação tão grande da nossa liberdade, né, e que, enfim, não vamos mais ter aquele espaço para respirar. Né? Por onde a gente olhar, vai ter alguém nos vigiando, vai ter alguém anotando os nossos dados, sabendo mais do que nós mesmos, invasões que eram no âmbito da literatura estão se tornando reais. Né? E saber quem é que está por trás do uso, né? Ou seja, quem vai estar controlando as tecnologias. Né? Eu, particularmente, defendo que não há personalidade jurídica, né, de algoritmo, isso é um absurdo, é nonsense, porque se não se quer dar personalidade jurídica a um outro ser vivo, que é um animal, por que vai dar personalidade jurídica a um algoritmo? Né? Isso não faz o menor sentido, porque o algoritmo em si não vai fazer nada. Quem vai fazer é alguém que usa esse algoritmo ou que se beneficia dele. Este sim tem que ser responsabilizado.
né, ou ter colocado em funcionamento. É sempre um ser humano que, que está por trás. Né? Senão é igual responsabilizar, como tinha na Idade Média, responsabilizar um animal pelo dano. Né? A gente hoje acha ridículo, então, e nem sei se vai ter mundo, né, para nos acharem ridículos por ver uma inteligência artificial sendo considerada